20h57, pontualmente, estamos ao vivo e hoje eu separei um conteúdo totalmente diferente daquilo que eu venho fazendo aqui no Instagram. Mas antes de colocar aqui em pauta, inclusive eu não botei tema nessa live porque para mim ficou bem confuso, assim, tipo, qual seria um tema, um nome, uma frase que justificasse o tipo de conteúdo que eu vou colocar. Eu sempre tento trazer na live alguma coisa que tenha um conhecimento técnico, óbvio, né? Alguma coisa de conteúdo teórico, algo que tenha uma relevância científica, vamos dizer assim, não porque eu busco dar embasamento científico para tudo aquilo que eu faço, até porque a gente sabe que uma parte do que a gente faz no consultório, no atendimento, é científico, outra coisa, ela é pela prática, né, baseado na prática, no conteúdo, no dia a dia, né, mas sempre tem que ter um pilar teórico, tem que ter algo que dá sustentação para isso, que engrossa isso, né. Então, eu comecei a pensar em cima de um quadro que aconteceu comigo na segunda-feira, né, um quadro que eu achei muito legal de um paciente que eu atendi, de uma causa que eu atendo com uma certa frequência, ali umas 10, 15 dessas por semana, mas que a sintomatologia me chamou muita atenção. Outro ponto interessante é a via com que isso aconteceu. Mas antes que eu conte esse quadro desse cliente, dessa sintomatologia, né, antes que eu conte o que aconteceu nesse fato e explique a teoria por trás dele, eu queria realmente assim fazer um pequeno ponto aqui de desabafo, né? Porque para quem me conhece, quem vai no meu consultório, quem eu atendo ali 15 pessoas por dia, tratando todo tipo de dor, as pessoas me ligam, Murilo, você trata isso, você trata aquilo lá, trata aquele outro. Eu falo, trato, cara, trato. Todos os anos da minha profissão, todos os anos da minha formação, desde o começo, eu investi muito em buscar diagnóstico, né? Eu sempre falo, eu nem de longe sou o melhor fisioterapeuta de técnicas. Então se me perguntar assim, sei lá, 3 técnicas para a região, sei lá, de T1, eu sei uma, talvez 2, nem 3 eu sei, né? E eu falo isso com bastante tranquilidade, porque o interessante não é você saber ser um bom cara de técnicas, e sim um bom cara de diagnóstico, né? Eu lembro de um professor que eu tive, um professor que eu tenho muito carinho, ele é argentino, mas mora na Alemanha, né? Então é uma pessoa que eu tenho muito carinho, assim, foi um dos melhores mestres que eu já tive até hoje, onde eu aprendi, desaforei bastante do meu conteúdo, e por conta de algumas sacadas que ele passou para mim, assim, aquilo me marcou muito, né? Murilo, tu não precisa saber todas as técnicas, todas as 1000 possibilidades de tratar tal problema. Você precisa saber aonde está o problema, com muita precisão, e qual é a causa desse problema. Não basta você dizer assim, a dor no joelho do paciente vem do quadril direito. É como você fazer uma radiografia e ver uma hérnia de disco. Não responde muita coisa. Não responde absolutamente nada, porque você usou apenas um achado, seja lá como é que você descobriu que o quadril é um problema, ou só pelo raio-x que tem uma hérnia, e você criou na sua cabeça que aquilo é o motivo da dor do cliente. Não é nem perto disso, não é nem uma vírgula disso, né? Então quando você começa, eu mesmo começo a acompanhar aqui na internet, acompanho outras pessoas, vejo outros profissionais fazendo conteúdo e tudo, e eu vejo assim com uma facilidade do tipo, não, a causa do cliente é isso aqui, a causa do cliente é aquele lá, 3 exercícios para não sei o que lá, 3 exercícios para não sei o que, né? E eu vejo assim, nossa, como é fácil dar diagnóstico, né? Como é simples você concluir uma disfunção, como é simples você chegar à causa do seu cliente. E não é verdade. É totalmente incoerente isso, é totalmente o oposto disso, né? Ao longo dos anos que eu venho estudando, eu tenho certeza que ainda vou estudar muito tempo, eu 100% foquei meu trabalho em diagnóstico. Hoje eu dou a conclusão, o diagnóstico, a síntese do que de fato está acontecendo para o cliente em 1 minuto, 2 minutos, às vezes algo por volta disso. E não é para mostrar, Murilo, então você é foda, melhor ou pior, não, tem nada a ver com isso. E não tô aqui para criticar ninguém, acho que cada um cuida da sua vida, faz o que bem entender. Mas não dá para você divulgar aí um exercício curativo, um exercício do quadril, ou que nem hoje um aluno meu com muito carinho, ele me mandou, Murilo, olha isso aqui, ó, olha esse vídeo, ensinando a fazer exercício para corrigir o pé plano, exercício para fortalecer o arco plantar, o outro um exercício para melhorar a dor no quadril. Tá, e a pergunta é, o que causou a dor no quadril? A pergunta é, e o que causou esse arco plantar? Me explica da onde surge um arco plantar. Quando que isso você estrutura? Me explica o que causa um desequilíbrio que vai levar um arco plantar. Que embasamento você tem para comentar isso? E isso me deixa, vocês podem até ver pelo tom da minha voz, me deixa até um pouco, né, aquele palavrãozinho da vida,
Porque isso está aí a rodo na mão de vários profissionais, inclusive pessoas de alto escalão, com N seguidores, com N informação, e falando asneiras, 100% sem embasamento, sem ciência, sem metodologia, sem fundamentação. Eu sou especialista em podoposturologia e posso te dizer com toda a segurança do mundo, em 99% dos casos o pé é vítima. É vítima. Não tem nada no seu bendito pezinho que foi o motivo de ele ser plano. Existem outras coisas no seu corpo que fazem ele ser plano. Hoje mesmo eu atendi uma criança de 2 anos e 3 meses, que uma das queixas da mãe era: Murilo, o pezinho dela é caído. Eu atendo isso direto, eu não estou vendo um vídeo na internet e achando que aquilo é legal e isso vai tratar. Não, eu estudo isso há muito tempo, tenho informação só em estudo da pisada, faço exames para avaliar visualmente, com estabilometria, com baropodometria, com avaliação cinético-funcional, se essa pisada está incorreta. É um arcabouço enorme de estratégias e que eu ainda poderia somar mais umas 3, 5, 10 métodos para avaliar se aquele pezinho daquela minha paciente de 2 anos e 3 meses, se aquele pezinho de fato é causa. E não é! Não é nem de longe a causa do problema. O problema dela está muito acima disso. A gente vai tratar e essa criança vai melhorar. Mas isso é um tratamento baseado em causa, não baseado em metodologia, baseado em técnicas, baseado em só olhar o pezinho e tratar. Se o seu cliente tem uma dor, e aqui falando com muito coração, se o seu cliente tem uma dor no quadril, não busque fazer um exercício para aliviar sintomatologia, não busque dar um remédio para aliviar sintomatologia. Muito fácil seria para mim, Murilo, eu, profissional, o cliente chegar para mim com a dor no joelho, eu sei que aquele quadril está bloqueado, sei que se eu liberar o quadril daquele cliente, aquele joelho vai ter uma cinemática melhor. E ele vai achar que está bom, e que está resolvido, e que a causa é essa e que está curado. Ótimo! É lindo, maravilhoso. Com certeza o problema vai voltar. Porque em vez de eu ter a calma, a frieza de olhar aquele quadril, ver que ele tem um problema e se perguntar: tá, mas esse quadril está rodado. Posteriormente, qual é o problema? Ah, por causa de não sei o que, não sei o que. Ah, mas e o que causou aquele problema? Ah, tá, esse outro. E assim você vai criando uma cascata. Entende? Dar diagnóstico é um negócio difícil pra caramba. E aqui só falando da esfera das disfunções, que é o que eu trato, e nem falando de doença, que é o que o médico trata também, sem dúvida, é muito difícil você concluir que o cliente tem uma doença. De você chegar pro cara e falar: ó, você tem câncer. Tenho certeza que o cara não olha lá pro hemograma do paciente assim: ah, você tem câncer. Não, eu tenho certeza que ele faz 1 milhão de coisas para poder concluir isso. Ele não é maluco de condenar a pessoa com um achismo. Então, hoje na internet, por conta do livre acesso à informação, tem muita porcaria. Muita porcaria. E me deixa até fulo da vida de falar disso, tá? Não quero tomar o tempo da live para colocar esses pontos, mas hoje mesmo, mais um caso que acabou de acontecer, meu último paciente da noite, aí com dores na cervical alta, dor na região do trapézio, dor nos escalenos, bastante travamento, rigidez bucal. E na cabeça dela o que ela queria naquele momento era um alívio. Murilo, me dá alguma coisa para aliviar minha dor. Faz alguma coisa que vai aliviar minha dor. Eu falo: querida, eu não consigo. Eu não consigo porque a causa do seu problema são 2 probleminhas que você tem nesses 2 dentes aqui. Todos os testes levaram a isso, tá? São esses 2 dentes. É um problema estrutural. Você já está com sintomatologia, você já tem dor, você já está tendo sensibilidade à temperatura, você já me comentou isso. Não adianta eu querer fazer algo para aliviar a sua cervical. 1, porque o teu corpo não vai aceitar. 2, que vai aumentar a tua sintomatologia. 3, eu estou te enganando. E eu não consigo, desde que o Murilo é criança, ele não aceita tomar remédio para aliviar sintoma. Por quê? Porque ele sabe que não é a causa, sabe que não é a solução. Você desligar o alarme do seu carro que foi roubado, não vai fazer o aparelho de CD do seu carro voltar ali. Foi roubado! Você tem que ir lá e ver quem roubou, não ficar desligando o alarme e achar que está tudo bem. Certo? Então, como isso se torna antiético para mim, eu não consigo fazer diferente. Não consigo fazer diferente. Tá? Essa paciente tinha 3 causas principais para o problema delas. Uma causa nutricional, eu encaminhei ela para fazer o tratamento, dei a suplementação, mudança alimentar, o escambau todo. Uma outra causa dentária, ela vai no dentista, ela vai resolver, vai voltar para mim, vai voltar bem melhor. Que é do caso que eu quero dividir hoje com vocês, que é do paciente que eu quero dividir hoje com vocês e explicar todo esse raciocínio que vai dar uma luz para vocês acerca de muitas das dores que vocês estão sentindo. Não importa que dor que você tenha, não importa a dor que você tenha.
Então é bem simples. Se você tem dor e quer saber uma das vias que atinge esse processo, que chega nesse processo, acompanha a live que eu vou poder te ajudar, tá? Mas não falando de sintomatologia, não falando de achismo, não falando de exercíciozinho para aliviar A, B, C e D. Falando de causa, começo, meio e fim, diagnóstico e tratamento, que é a minha proposta, beleza? Então vamos para o caso. O caso que eu separei hoje para vocês é de um paciente do sexo masculino, um senhor aproximadamente uns 60 anos, que eu atendi na segunda-feira. Até fiz algumas postagens aqui nos stories acerca do quadro dele, porque me chamou muito a atenção a sintomatologia dele, tá? Não é o primeiro paciente que vem com essa sintomatologia, mas talvez um dos primeiros que a causa era muito incomum para o tipo de sintomatologia, né? Muita gente chega para mim com várias queixas, dentre elas, dores abdominais. Dor geral abdominal, sem saber se é estômago, se é intestino, se é fígado, se é qualquer outra coisa. E no caso desse cliente, muito pouco disso era a causa. Mas ele tinha dor mais ou menos aqui assim, onde as pessoas acham que é a boca do estômago, mas é mais ou menos o começo do intestino, o duodeno. Mas vamos considerar aí para você entender na altura mais ou menos da boca do estômago para os populares, tá? Esse paciente chegou para mim com essa dor. Mas ele não chega para mim de cara com assim, Murilo, comecei com uma dor, eu falando Murilo. Não. Hoje, felizmente, é um pouco mais frequente. Hoje as pessoas já vêm direto, às vezes elas vêm primeiro tomar a minha opinião e depois vão em outros profissionais. Mas isso, gente, é individual. Cada um tem um jeito de fazer as coisas, cada um tem um diagnóstico. Você não necessariamente precisa ir lá primeiro no médico para depois vir no fisioterapeuta. E você não precisa ir no fisioterapeuta porque você está com dor no ombro para depois ir no médico. Não tem essa linha, tá? Eu sinto muito se você imaginava isso, não existe essa linha. Você entra onde você quiser. Se você for num bom nutricionista, um bom nutricionista, e tiver com uma dor, por exemplo, no ombro, talvez ele suspeite que isso tem uma relação metabólica. E ele faça um tratamento metabólico e melhore essa dor no ombro. Não que eu tenha visto isso muito frequente, mas existe essa possibilidade, tá? Então esse paciente ele chega para mim depois de ter ido em vários profissionais, inclusive ter ido no gastroenterologista, que é o médico especialista no trato digestivo, no trato digestivo alto, estômago, basicamente, duodeno e coisa arada. E ele já chegou fazendo exames de imagem, ele já fez endoscopia, ele já fez uma avaliação com o profissional, fez toda uma avaliação dessa questão abdominal. Então é um cliente que já tinha uma certa informação desse ponto, ele falou, olha, doutor, eu fui lá, gastei X mil reais com esses exames e nada consta. Eu já fiz outras vezes e nada consta. O médico me dá um remedinho e nada passa, Fiz ultrassom abdominal e não tem nada. Então toda vez que a gente começa a pegar um paciente, e esses pacientes são bem comuns, tá? É um paciente que chega para você, ele chega para o consultório e ele chega sempre se queixando de que ele passou em A, B mais C, D mais D, de profissional e nada achou. Para mim isso é muito bom, por quê? Porque se ele foi no médico, e eu confio muito no profissional, ele descartou a doença. Então eu, Murilo, fico um pouco mais tranquilo. Não que não possa ter doença e talvez passou batido. Já aconteceu. Já aconteceu de eu avaliar o paciente e falar, mas seu problema é intestino grosso. Mas, doutor, eu acabei de vir do proctologista, inclusive cito o nome do colega que eu conheço como proctologista. Eu falo, olha, tu me desculpa, mas seu problema é no intestino grosso. Vamos tentar uma abordagem assim, sabe? Vamos ver como é que evolui. Então, às vezes acontece. Tá? Mas eu tenho segurança de que se ele fez exames com gastroenterologista, não há problema gastrointestinal, beleza? Ali no começo do trato digestivo. Isso chegou muito para mim, muito curioso. Então eu resolvi fazer os testes e avaliar o cliente. Eu testo não uma coisa. Quando eu suspeito que o problema vamos dizer que eu suspeito que o problema é fígado. Eu não vou lá e só avalio a palpação do fígado. Eu não vou lá e só faço um teste. Eu faço 5, 6, 8 testes diferentes que possam me dar segurança, além de toda a anamnese, toda a conversa, todo o histórico, para me dar segurança de que o começo desse problema é o fígado. E quando você chega no órgão, ainda você tem que se indagar, tá? Mas e o problema desse órgão é um problema emocional? É um problema nutricional? É um problema energético? É um problema físico de fato? É uma patologia? É só uma alteração de mobilidade? É uma alteração do sistema nervoso autônomo? É um problema de origem metabólica? Consegue imaginar a infinidade de possibilidades? Quando você chegou na causa, ainda você tem que fazer 1 zilhão de perguntas. Então é muito mais complexo do que parece você realmente dar um diagnóstico, Então no caso desse paciente em específico, nada do que eu avaliava da parte metabólica, nutricional, nem intestino, nem fígado, nem estômago, nem nada do gênero, sequer dava positivo. Nada sequer estava gerando alguma perturbação. Porém, e isso é um detalhe que é muito difícil te dizer como que é concluído,
Porém, o sistema nervoso autônomo, o sistema dele que controla todas as funções autonômicas, como por exemplo, o ritmo do intestino, o movimento intestinal ali, o peristaltismo, o sistema autonômico dele estava sobre um alto nível de estresse. Eu não consigo dizer para vocês como que isso se manifesta na avaliação, mas existem alguns pontos que a gente testa e existe uma resposta do tônus do indivíduo que fica extremamente exacerbada, como se algo estivesse irritando ele. Consegue imaginar assim? Algo como se tivesse o tempo todo ali mantendo ele em estado de alerta. Pouquíssimas coisas causam isso. Nós temos um nome para isso dentro da abordagem da osteopatia que chama-se disreação generalizada. A disreação generalizada é uma alteração no tônus do corpo do paciente que acontece nele como um todo. Você pode testar lá o braço, a musculatura do joelho, ou do quadril, ou da coluna, ou do pescoço e vão estar tudo alterado. Uma verdadeira bagunça. Pouquíssimas coisas acontecem que causam esse tipo de problema, tá? E aí a gente começa a testar de uma forma um pouco mais subjetiva num primeiro momento qual é a possível causa, tá? Mas sim, eu cheguei à causa desse cliente e eu vou contar para vocês. Mas eu quero que vocês entendam que é muito complexo chegar nesse ponto. Eu tento aqui nas lives, até também nos vídeos, nos stories, fazer uma síntese muito pequenininha para facilitar, beleza? Então agora eu vou contar para vocês o que causou essa sintomatologia desse cliente, o que estava despertando esse estado de hiperexcitação dele e como que isso se chega de duas vias. Uma via que eu expliquei muito já aqui, muitas pessoas já viram essa via aqui, e outra via que não é tão comum e que eu quero usar ela hoje como metodologia para vocês entenderem, beleza? A causa desse paciente, assim como 10, 12, 15 que eu atendo na semana, era sim uma causa dentária. Pô, Murilo, de novo? Sim, é extremamente comum. As pessoas se esqueceram de que os dentes são importantes ou sequer se esqueceram que no passado, uma pessoa de 50, 60 anos hoje, quando tinha dor de dente, ela ia lá e extraía o dente. Era uma coisa instantânea. O dentista não tinha muito estudo, nem muita metodologia de diagnóstico, eram inclusive os práticos, nem dentista era, né? Era prático, para poder fazer esse trabalho, tá? Então é uma coisa muito comum. E esse paciente não era diferente. A única diferença é que qual é a conexão de uma dor dentária com dor na região epigástrica? Qual é a relação de um dente com dor na boca do estômago? Isso por si só já deixa você aí que está vendo a live extremamente confuso. Porque existe mais de uma conexão. É muito difícil você fazer a conexão por via neurológica nesse caso, mas é possível, eu vou fazer. Mas existe uma conexão um pouco mais relevante para justificar isso de forma científica. Não é ficar fazendo achismo, não é ficar chutando, não é ficar criando exercício e nem dando diagnóstico falho. É baseado em anatomia, fisiologia, ciência e todo o estudo ali em cima. Então, esse dente havia um problema. Porém, o cliente não tinha sintoma nenhum, porque é o que as pessoas falam, não, mas se eu tenho dor de dente, como foi o caso da mulher que eu citei antes, no começo da live, beleza, eu sei que aqui tem um problema, eu preciso tratar. Mas esse cara não tinha sintomatologia. Nenhuma. Mas o dente dele dava positivo. E eu falei, amigo, seguinte, nós temos duas formas de abordar a situação. Se você confia no que eu estou lhe falando, você pode fazer duas formas. Você vai ao dentista, comenta que você esteve aqui comigo, conversou com o Murilo, ele te explicou que o problema é esse dente, não é todos, é um dente, esse dente, tá? E ele tem um problema e pelo menos uma radiografia você tem que fazer. Esse é um jeito. Concorda com você aí de casa, que está vendo a live, que também seria um pouco complicado, de uma boa vontade, assim, do coração maravilhoso do dentista, ele aceitar essa informação de primeira? De primeira, assim, na lata, o paciente chega para ele e fala, minha dor aqui na região epicácia do dente, o Murilo lá falou, quero um raio-x, vamos resolver. Muito difícil, muito difícil. Eu tenho parceiros dentistas que às vezes eu tenho que conversar e a coisa anda. Mas não é fácil não, tá? Então eu falei para ele, cara, eu te dou uma segunda chance, uma segunda opção. Finge. Faça de bobo, que algumas pessoas merecem isso. Merece que você se finja de bobo. Faz de conta que você tem dor no dente, vai lá e pede para ele fazer uma radiografia. Simples assim. Foi o que ele fez. Ele confiou mais em mim nessa questão, na segunda opção. É triste? Eu acho. Eu acho triste porque o profissional deveria imaginar que isso é possível. Porém, vai por mim. 90% deles não aceitam, tá? Pasmem vocês, mesmo sem sintomatologia, aquele dente tinha uma baita de uma inflamação embaixo. O dentista não deu nem opção para ele, falou assim, meu amigo, nós vamos abrir, vamos fazer canal porque isso aqui tá feio. Foi essa a resposta do dentista, tá? Dito e feito, uma semana depois do tratamento de dente ali, uns 5 dias, nem chegou uma semana depois, a sintomatologia na região epigástrica dele baixou em 70%. Uma consulta, um diagnóstico meu, tratamento de um outro colega, 70% de melhora sem eu fazer absolutamente nada de tratamento nele.
E sem ele gastar um puto a mais com qualquer tipo de exame inútil da parte de gastroenterologia. Beleza? É para isso que eu quero abrir a live para vocês, porque com certeza você tem alguma dor e tá aí talvez procurando todo tipo de diagnóstico, mas não está focando na causa do bendito problema. Só está focando em alívios, alívios, alívios e alívios, querendo uma massagenzinha no pescoço para aliviar a dor e não a cura para o seu problema. Querendo ir lá no massagista 3 vezes por semana porque te faz bem, porque você se sente confortável, mas não a causa do seu problema. É extremamente triste para quem é profissional e trabalha com diagnóstico, mas estou aqui para tentar dar um pouco de luz para vocês, beleza? Antes de eu explicar a via que eu gostaria de explicar, que a gente chama de lei da artéria, dentro dos princípios da osteopatia, e dar uma visão ampla sobre os fluidos do corpo, eu queria dizer como que uma via comum, que a gente chama de uma via neurológica, que é a via que eu mais utilizo como diagnóstico, chega de um problema dentário até um problema gastroenterológico, no caso aqui na parte do duodeno, tá? É bem simples, eu vou ser breve e tentar ser o mais rápido possível. Aqui, mais ou menos na altura dessa região da mandíbula, do lado de dentro, mais ou menos nesse ramo aqui assim, passa um nervinho, chamado nervo trigêmeo. Eles são trigêmeos porque são 3 nervos. Você tem um que sai aqui, um que sai aqui e um que sai aqui. Esse a gente chama de V3. Quando você faz um tratamento de canal, quando você faz uma restauração, por exemplo, com amálgama, que é uma restauração mais antiga, quando você tem algum problema estrutural no seu dente, não importa qual seja, pode, com o tempo, com o passar dos anos, que a impactação do tecido ósseo, o osso vai ficando denso, duro e pouco maleável, gere perturbações nesse nervo, que é o nervo trigêmeo. Hoje já se sabe por inúmeros estudos que o nervo trigêmeo tem conexão com vários outros nervos cranianos. Tá? Não vou explicar a correlação porque é muita fisiopatologia, é muita neuroanatomia, é muito aprofundado, não vai ajudar para vocês. Mas se conecta com um nervo valiosíssimo, que é o nervo vago. O nervo vago é um nervozinho que sai mais ou menos aqui assim, na região cervical alta. Você tem 2 deles, é um par, então ele sai bilateral. E ele serpenteia por essa região, ele vagueia, que é o nome dele, por essa região. E ele vai parar lá, mais ou menos, na altura do seu estômago. Ali assim ele vai inervar várias estruturas. Aproximadamente 80% de todo o teu trato digestivo é inervado de forma parasimpática, uma forma de controle autonômica, por esse nervo, certo? Então, se você vê essa situação de que o nervo vago está inervando ali assim, ele é responsável basicamente por esse controle, tá? Murilo, mas como que vai gerar sintomatologia? Bom, exatamente onde acaba o esôfago e começa o estômago, essa partezinha ali é inervada pelo nervo vago. Então ele tanto pode mandar informações, e hoje a ciência já sabe que ele também recebe informações, e isso é uma via neurológica. Confuso, né? Mas gera a explicação para a sintomatologia desse cliente. Eu prefiro utilizar, num caso como esse, e isso, gente, é raciocínio, não tem absolutamente nada a ver com a prática. A prática clínica, a prática ali no ambiente do dia a dia, ela vai te mostrar várias formas. O importante é você saber o diagnóstico. Como que você usou a via, qual via você explicou, é muito da teoria, tá? Teoria é importante, mas não é 100%, a prática é fundamental. Então eu quero explicar para vocês um outro princípio, que é chamado de lei da artéria, que faz muito mais sentido. E para explicar esse princípio, eu tenho que explicar para você que dentro dos modelos desse tratamento que a gente tem, um dos modelos é que todo tecido do seu corpo precisa, dentre várias informações, de um excelente aporte sanguíneo. E quando eu falo esse aporte, não entenda somente o aporte arterial, o sangue arterial, aquele sangue nutrido, com bastante nutrientes e oxigênio. Eu também estou falando da drenagem venosa, eu também estou falando do aporte linfático, da circulação que fica ali assessorando, tanto por via imunitária quanto por outras questões de processos inflamatórios. Então pensa comigo, todo o tecido do seu corpo, pode ser a pele do seu rosto, pode ser o dedão do seu pé, pode ser o seu joelho, precisa de bastante sangue arterial, bastante drenagem venosa e uma assistência, um suporte, uma colaboração do sistema linfático. Beleza? Quando o seu corpo ele tem esses sistemas perturbados em algum tecido, então vamos pegar um exemplo um pouco mais prático. Você tem o ombro, por exemplo, e esse ombro está recebendo uma má irrigação. Não interessa o motivo aqui. Ele vai gerar dor, ele vai gerar sintomatologia, ele vai ter uma debilidade. Os tecidos vão ser menos vitais, menos com qualidade, menos qualidade. Então, automaticamente, o movimento desse ombro vai estar prejudicado, certo? Então, essa é uma das pegadas, tá? Que você pode imaginar. Então, como que isso conecta com o problema dentário do meu paciente de aproximadamente 60 anos e a dor epigástrica? Se esse cliente ele tem
uma inflamação, olha, selecione você, chuta por você. Ele tem uma inflamação no dente. Ele tem uma gastrite. Não, vamos botar aqui no caso do cliente, que vai ficar mais fácil. Ele tem um problema no dente. Ele tem uma inflamação crônica do intestino delgado, sei lá, por intolerância à lactose, que é bem comum. Vamos botar por aí. E ele também tem dor no quadril direito. Vamos botar por aí. Então, nós temos uma dor que é numa estrutura locomotora, quadril, uma dor que é no trato digestivo, a gente chama da parte visceral, então o víscero crânio, e nós temos um problema na parte craniana, nas relações vasculares, neurais e tudo mais a nível dentário. São 3 esferas diferentes. Você, aí de casa, sem ter muito conhecimento técnico, se você fosse o seu corpo humano, se você fosse ele e você estivesse lá dentro na cabeça decidindo, putz, cara, eu tenho que escolher, ou eu vou atender um, ou vou atender outro, ou vou atender outro. Quem está mais grave? Se você fosse o cara responsável por atender um deles, não dá para atender os 3 ao mesmo tempo, só um deles, qual você escolheria? Tratar o quadril, que apenas vai limitar você talvez para fazer alguns movimentos e, quiçá, não vai limitar nada, só vai gerar uma dorzinha. Tratar o intestino, que sim, é muito importante, mas se ele não tiver 100%, talvez a absorção funcione, você tem um pouco de funcionamento do tecido, consiga produzir energia. Ou tratar uma inflamação dentária, que se alastrar, você pode ter um problema altamente de alto risco, tanto craniano, neurológico, até mesmo um problema cardíaco. Você talvez não saiba, mas existem quadros que um implante de dente ou um canal mal feito leva a uma miocardite. Talvez antes de você ouvir o que eu acabei de falar, você talvez se preocuparia com a dor no intestino, porque eles falaram que o intestino é o segundo cérebro. Mas antes do segundo você tem o primeiro. E esse primeiro está intimamente relacionado com esses problemas aqui. Então, por mais que as pessoas queiram achar que isso aqui não é tão relevante, que dá para ficar sem um dente, que amanhã eu trato, outra hora eu reparo, não dá, amigão, não dá. É fundamental que você repare primeiro o seu dente. E foi o que eu encaminhei esse paciente. Felizmente ele muito simples, uma pessoa extremamente humilde, eu não me lembro agora se ele é agricultor, mas alguém com pouca informação. Ele simplesmente acreditou, bom, se o doutor me falou que para o meu dente, eu vou lá, vou passar um migué no dentista e vou fazer o tratamento. E ele melhorou 70%. Os outros 30%, sim, eram problemas de origem abdominal. Talvez não tão valioso quanto. Ótimo, para quem respondeu tratar o dente, pelo menos são pessoas que já estão tendo esse entendimento de que o seu corpo tem uma prioridade, você só tem que saber ouvi-lo. Né? Talvez aquele intestino em um outro momento esteja mais inflamado que o problema dentário. Talvez, mas nesse instante, essa é a prioridade. Tá? Essa é a prioridade. E como que isso funciona com a lei da artéria, Murilo? Bom, como eu expliquei para você, o corpo ele tem que ter sempre o sangue chegando aonde é mais emergencial. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês que é até engraçado. Eu tenho certeza que vocês que estão vendo a live, em algum momento da vida, quando crianças, principalmente quando criança, o pai e a mãe falavam assim, não filho, você comeu agora ao meio-dia, nem pensar em pular na piscina, você pode se matar. Ou você pode ter algum problema sério, ou pode vomitar, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Todo mundo já teve isso, não pode ir na piscina, não pode ir no mar, e isso existe, Murilo? Poxa, é baseado nessa lei. É baseado na lei da artéria. Por quê? Quando você come, quando você se alimenta, todo o sangue que sai da periferia, então sai dos seus braços, sai das suas pernas, ele é canalizado, ele é concentrado na região abdominal. Tu tá rindo aí, né? Mas a verdade é que isso acontece. Todo pai e mãe conta assim, miguezinho. E é verdade, gente, por mais ridículo que pareça, é real. Então o corpo, o sistema, ele drena todo o fluxo vascular periférico dos braços, das pernas, do tronco e direciona para o conteúdo abdominal. Para quê? Para fazer o trato digestivo funcionar, para fazer o trânsito intestinal funcionar, para fazer seu fígado funcionar. Então, isso acontece em todo tipo de de quadro normal do seu corpo. Agora, para e pensa você, se você considerar um processo inflamatório. Aqui temos um processo inflamatório gravíssimo. Seu corpo está drenando toda a tensão dele de tudo quanto é lugar, não só da parte vascular, mas também da parte neural, dando atenção para curar aquele problema, aquele dente inflamado. Consegue entender como isso é valioso para você? E se nós tirarmos o dente da jogada e deixarmos só o quadril e o estômago, ou melhor, o intestino que eu falei? Bom, então entra em segunda prioridade, o intestino é mais importante. Seu corpo vai drenar todo o aporte sanguíneo, vascular, para aquela região para tentar curar aquilo ali. Principalmente o sistema linfático. O sistema linfático, para quem não conhece, pessoal, é um sistema que ele é tanto responsável por assessorar processos inflamatórios, então assim, quando você tem um extravasamento de líquido, ele faz a drenagem daqueles líquidos de volta para o sistema venoso e arterial,
Como também ele é responsável por carregar mediadores inflamatórios, os leucócitos, células de defesa, células que vão combater, por exemplo, um foco bacteriano, um foco viral. Então o sistema linfático, ele também é fundamental para o equilíbrio desse tipo de problema. E aqui a gente entra num sistema que a gente chama de sistema fluídico, um sistema dos fluidos do seu corpo. Existem vários fluidos, existem várias relações para esses fluidos, mas vamos se ater apenas à questão de sistema arterial, venoso e linfático, de uma forma simples, para você conseguir utilizar isso no seu dia a dia. Tá? Então sempre que o seu corpo tiver uma inflamação mais importante, ele vai drenar essas forças para isso. E ele não vai conseguir dar atenção para outra coisa. É o mesmo impacto que uma cicatriz de uma cesárea. Uma cicatriz de uma cesárea, se ela for ativa, o seu corpo vai todo santo dia mandar muito sangue, muito sistema linfático ali, muito leucócito, muito mediador para curar aquela parada. Por quê? Porque aquilo é grave, aquilo é uma porta de entrada para um foco bacteriano. Então não dá para você ficar concentrado na porcaria da dor do seu ombro, a porcaria da dor no seu quadril. Esse não é o problema. Você precisa se concentrar na causa, e a causa ela é mais valiosa. Essa causa nesse paciente era a parte dentária, certo? Bom, então o corpo tem prioridades, que era o terceiro ponto que eu queria colocar para vocês. A lei da artéria vocês já entenderam, que todo tecido precisa de irrigação, drenagem venosa e linfática. A prioridade do corpo, existe uma ordem, nem sempre o sistema nervoso central primeiro, o visceral segundo e o locomotor terceiro, nem sempre, mas é uma forma de você dividir isso. Quando a gente estuda anatomia, a gente tem uma procedência. Mas se a pessoa chegar para mim, por exemplo, com uma osteoporose muito avançada, não adianta eu querer melhorar a parte neurológica dela, não vai mudar absolutamente nada. Eu preciso nutrir aquele sistema, melhorar naquela parte óssea, fazer aquele corpo dar vitalidade para aquele osso, para depois sequer eu pensar nas disfunções que esse cliente tem. Então a gente entra primeiro com tratamento para a parte nutricional, metabólica, qualquer outra coisa nesse sentido, certo? Então tem uma importância nessa história. Mas qual a dúvida? Qual a diferença entre o sangue arterial, venoso e os fluidos linfáticos? Tá, essa é uma pergunta bem básica, talvez eu não tenha explicado. Para quem não conhece um pouco do sistema circulatório, o sangue venoso é aquele sangue que já não tem mais oxigênio, ele já é um sangue sem nutrientes, sem oxigênio e também pobre em nutrientes. Também carregado com bastante metabólitos. Então, por exemplo, vai lá o sangue arterial, nutrido em oxigênio, nutrido em vitaminas, minerais, aminoácidos, tudo que você precisa, vai lá no seu pé ou vai lá no seu estômago, certo? Manda esses nutrientes e capta coisas que não são benéficas. Essas não são benéficas, não, são sem nutrientes. Todo esse processo vai voltar lá para o seu fígado, vai ser processado, metabolizado, transformado em ureia, e essa ureia, que é resíduo, vai ser eliminado no cocô e no xixi. Beleza? É mais ou menos isso. O sistema linfático, como eu falei, ele é um sistema de auxílio, tá? E ele tem várias outras relações, mas basicamente sistema imunitário. Então ele está ali para ajudar na defesa do seu corpo, tá? E também para combater processos inflamatórios, principalmente quando você tem um trauma, um hematoma. Então ele vai lá e drena. Tem outras funções dessa relevância, tá? Vamos lá. Qual a importância, isso é uma pergunta que eu acho interessante, qual a importância desses problemas vasculares, que agora a gente está entrando numa via meio vascular, e vocês vão entender disfunções vasculares, que é diferente de doenças vasculares, para problemas biomecânicos. Então, por exemplo, Murilo, eu tenho, por exemplo, dor no meu joelho, como que isso pode impactar? Bom, agora você já mais ou menos sacou um pouco. Você está lá fazendo academia. Vamos pegar um exemplo bem legal. Você está fazendo academia e você sente que você começa a fazer um exercício e você cansa muito fácil. Muito fácil. Você faz exercício, nossa, que dor nas pernas, que cansaço, que fadiga. E aí começa a doer seu joelho. Começa a doer seu joelho. Se o teu corpo ele não está com todo esse sistema hídrico funcionando bem, todo esse sistema fluídico funcionando bem, então ele está concentrando todo o sangue lá no teu intestino delgado para combater uma inflamação que você tem ali. Você acha mesmo que ele vai drenar o sangue para o teu quadríceps para você fazer lá um leg press com mais carga? Talvez num primeiro momento emergencial ele consiga, mas cedo ou tarde ele vai entrar numa sinuca de bico e vai falar assim, e aí, será que eu cuido do intestino? Ou será que eu mando força para a coxa? Isso não vai dar certo, não vai fechar essa conta, ele vai priorizar o que é mais valioso. Se você tiver um problema intestinal, como sei lá, uma parasitose, ele vai focar naquilo ali. Por isso que pessoas que têm, por exemplo, uma parasitose, são cansadas, são debilitadas, são fracas, não aguentam exercício físico. Se alguém aqui da live já pegou Covid, sabe, você vira um bagaço. Por quê? Por que você não tinha dor nas costas, pegou Covid e começou com dor nas costas? Porque seu corpo não é besta. Ele drenou todo o sangue daquela região que você não precisa e está mandando lá para combater o vírus. Ele pegou o sistema linfático e está aqui, ó, combatendo o vírus. Ele não quer saber da
né, da sua coluna, do seu quadril, do seu joelho, não quer saber de você caminhar. Ele quer saber de curar o vírus, senão você morre. Percebeu a gravidade? Então a lei da artéria é um dos princípios que o professor Steele da osteopatia definiu como base para muitas das disfunções. Hoje a gente usa às vezes muito pouco esse raciocínio, mas ele é extremamente valioso. Então, biomecanicamente falando, se você faz exercício físico, ou se você é profissional de educação física e trabalha com exercício físico, pensa comigo, se o seu cliente está tendo alguma dificuldade para progredir nos exercícios com fragilidade, com cansaço, com dor articular, com indisposição, não consegue aumentar o peso do exercício, talvez ele tenha alguma disfunção metabólica, a gente chama de metabólica porque envolve o sangue, o metabolismo das toxinas do seu corpo, e que ele está dando foco naquilo ali, ele não quer saber do teu exercício, certo? Então é dessa forma que um problema como esse, similar ao que o cliente que eu comentei, vai afetar todo o teu sistema locomotor, biomecânico e coisa e tal. Beleza? Como isso afeta o exercício físico é a mesma situação. Então, tem exercícios, e aqui eu vou dar um exemplo prático. Essa paciente que eu atendi, inclusive, agora à noite, a última paciente que eu atendi. Esse problema que eu falei dentário, muito similar com outro paciente, gera uma alteração em toda essa cintura escapular aqui de várias formas. Uma delas, neurológica. Se de forma neurológica, os músculos que estabilizam esse húmero, o osso do braço, certo? Que estabilizam eles não estão funcionando bem, se essa pessoa for ficar lá, sei lá, estendendo roupa no varal, ficar fazendo muito esforço manual, o músculo vai fadigar precocemente. Ele vai começar a entrar numa fadiga muito precoce. Talvez ele nem consiga desenvolver o movimento, mas suponhamos que consiga. Ele vai entrar em fadiga precoce. Quando o músculo entra em fadiga precoce, ele transfere toda a carga dele para o tendão, para a estrutura tendinosa e óssea. Então essa pessoa que já não tem lá uma saúde muito boa, né? Ela sobrecarrega essa estrutura tendinosa. Ruptura, lesão, trauma, inflamação, tendinopatia, bursopatia, qualquer outra coisa que você já ouviu, já viu, já recebeu como diagnóstico e não responde absolutamente nada do que de fato você tem, tá bom? Você precisa localizar o que causou esse problema, você precisa localizar o que causou esse desequilíbrio, o que fez esse complexo, e não é fácil não. Eu mesmo às vezes vou lá, testo 1, 2, 3 vezes, trato aqui, trato ali, testo de novo, pô, melhorou. Aí o cliente volta 2, 3 semanas depois, melhorou, mas não 100%. Aí você vai descobrir que a pontinha que faltava para aquele ombro ficar 100% e não ter sintomatologia era, por exemplo, uma disfunção da tireoide por uma deficiência de iodo. Pô, Murilo, como é que você chegou nessa conclusão? Isso é possível, meu amigo, minha amiga. Isso é mais que possível. Mais que possível. Mas para quem tem preguiça de dar diagnóstico, para quem tem preguiça de estudar, para quem tem preguiça de fazer correlação, para quem talvez nunca se deu ao trabalho de comparar A, B com C com D, fica muito fácil dizer que a dor do cliente é de uma tendinopatia, que a dor do cliente é do movimento repetitivo, que a dor do cliente é porque ele envelheceu e o ombro dele é assim mesmo, ele tem que aceitar isso. É patético, né? Mas é o que acontece e é o que eu vejo todo dia no consultório. Tá? Vamos ver o que mais aqui. Isso é um ponto muito bacana que eu achei legal separar para vocês, tá? Eu até anotei assim, não sabia bem como encaixar na live para não perder o contexto, mas vai ser legal. Murilo, então quer dizer que só pessoas adultas, né, pessoas de idade que tiveram extração dentárias podem ter o problema que você falou? Não, de forma alguma. De forma alguma. Eu atendo muitas crianças, né? Atendo desde bebezinho até 2, 3 anos, 15 anos, aí varia muito, né? Então, por exemplo, como que isso acontece numa criança, tá? Como que isso acontece numa criança? Vamos supor que você tem um filho, esse filho nasceu de parto normal, foi tudo bem, tudo certinho, mas por N motivos aí da questão natural da vida, vamos entrar em mérito de causa, essa criança não conseguiu amamentar. Ela não conseguiu amamentar. Se ela não amamenta, e agora aqui fica mais interessante, todo o seu crânio, ele tem cavidades. Uma cavidade para a massa cerebral, uma cavidade para o cerebelo, uma cavidade para a boca, uma cavidade para o nariz e outra para os olhos. São buracos, né? Não sei se eu esqueci algum, acho que não. Mas enfim, cavidades. O ouvido também, né? Mas enfim, essas cavidades, elas têm pressões. Então quando você é um bebezinho, quando você é um nenenzinho, que você começa a fazer o processo de sucção, você faz aquele movimento de sugar a mama da sua mãe, e a mama é diferente da chupeta, que é diferente da mamadeira, que é diferente de qualquer outra coisa, tá? Quando você começa a sugar a mama da sua mãe, aquele vácuo e aquela pressão que você faz, e o movimento que você faz com a língua para trazer o leite para dentro, desenvolve a pressão bucal,
movimenta as pressões a nível respiratório, seu nariz começa a funcionar diferente e reduz a pressão craniana, molda seu crânio que foi comprimido pelo processo de parto. Olha que maravilhoso que é a criação. Tá? Independente se acredita em Deus, se acredita na evolução, que você quer acredite. Consegue imaginar que maravilhoso? Então, Murilo, poxa, meu filho com 3 meses não amamentou. B.O. Meu filho com 6 meses largou o peito e não quis mais. B.O. Tá, mas Murilo, o que isso vai afetar na vida dele? Tudo. Porque se ele não desenvolve bem esse palato, principalmente, essa boca, ele pode ter problemas, não só dentários, como os problemas cranianos, como a posição desse crânio, como a organização dessa coluna, como o equilíbrio postural, a transferência de carga e no final da fritada, meu amigo, minha amiga, desenvolver um famoso pé plano. Percebe como parece absurdo? Percebe como jamais, em hipótese alguma, você ouviu isso de um médico ou de outro profissional da área da saúde, de que um problema bucal gerando um arco plantar alterado, uma pisada alterada. Por quê? Porque não é fácil chegar nesse diagnóstico, não é fácil concluir esse raciocínio e não é fácil garantir para o cliente que o problema é esse. Mas eu tenho certeza e lhe garanto que problemas na maturação da estrutura da boca do seu filho, da sua filha, do seu aluno, vai sem dúvida gerar repercussões em todo o corpo dele, tá? Em todo o corpo dele. E aí você fica com dor aí no joelho, a criança com, sei lá, 15 anos, vamos botar ali, 11 anos, mais novinha. Com 11 anos, dor no joelho esquerdo, e o seu pediatra fala pra você que é do crescimento. Sendo que o joelho direito não dói e o esquerdo dói, porque, claro, tá crescendo só uma perna. Algo extremamente incoerente, né? E aí você vem e vai localizar que a possibilidade pode ser essa daqui, tá? Mais de uma vez no meu consultório, eu avaliei o paciente e falei assim, sua mãe é viva? O paciente, sim, é viva. Então pergunta pra ela se você amamentou. Eu tenho certeza que você não amamentou. Você, adulto, 25 anos, 30 anos. E saí ali no consultório, a mãe estava, por azar, me lembro de um quadro, né? A mãe estava na recepção, e eu cheguei, mãe, responde para sua filha aí. Quanto tempo ela amamentou? Não, Murilo, ela amamentou 30 dias, depois ela largou, não deu mais jeito, o pediatra tentou outras coisas. Eu só cutuquei no paciente e falei assim, toma essa daí, porque a resposta está dada, volta daqui 15 dias. Então, às vezes acontece isso, tá? Acontece. Então eu queria explicar para vocês um pouquinho sobre essa questão do desenvolvimento motor, da parte bucal, das relações cranianas, porque isso também é uma via que explica muitas das dores, das queixas, das disfunções que o seu filho, sua filha pode ter, tá? E que segue uma via mecânica, mas também impacta numa via desse princípio da lei da artéria, numa via metabólica, nutricional dos fluidos, tá? Esse seria um ponto. Voltando agora, tá, Murilo? Como que eu posso... Agora eu acho que é uma questão de vamos falar como a gente pode melhorar isso, né? Como é que eu posso melhorar isso? Então, vamos criar um exemplo novamente. Suponhamos que você não tem problema nenhum na boca, nenhuma inflamação grave. Vamos supor que você tenha um grau leve de inflamação intestinal. Leve. Uma intolerância leve, né? De vez em quando você come um pouquinho de leite lá e daí dá uma diarreiazinha e você ficou por aí. Né? Aí você foi lá, fez uma reeducação alimentar, tomou alguma suplementação, mudou tudo. Porém, meu amigo, entenda que depois que você teve uma inflamação, você vai ter um processo de cicatrização. E a cicatrização diz esse nome porque gera uma cicatriz. E a cicatriz, ela diminui o movimento. Ah, Murilo, como assim? Cicatriz no intestino? Sim. Né? Não chega a colar as tripas, mas é como se fosse, para você entender. Né? E a gente consegue palpar isso visivelmente. Então, uma cicatrização excessiva por processos inflamatórios crônicos intestinais vai fazer com que esse intestino perca movimento. E tudo na vida é movimento, né? O seu corpo é movimento, tudo precisa se mover. Para que você tenha um bom aporte arterial, drenagem venosa, né? Nutrição linfática, e tem muita linfa chegando naquele intestino ali, você não faz nem ideia, eu vou falar disso daqui um pouquinho. Você precisa de movimento. E como que vem o movimento desse intestino, Murilo? Bom, ele tem um movimento que é autonômico, é um movimento chamado peristáltico, que é controlado pelo sistema nervoso autônomo. Então, faz sozinho, faz sozinho. Mas existe um movimento, pessoal, que é por você que faz. Como? Através da sua respiração. Então toda vez que você puxa o ar,
E aqui eu vou levantar um pouquinho para vocês verem. Toda vez que você puxa o ar, nessa linha, aqui estaria o meu umbigo, tá, pessoal? Então nessa linha aqui a gente tem o diafragma, que é o músculo respiratório, e aqui a gente tem o umbigo, certo? Para vocês se orientarem. Toda vez que você puxa o ar, o seu diafragma ele desce, ó. Solta o ar, ele sobe. Ok? Quando ele faz isso, ele empurra todos os órgãos, então pega a víscera, tudo que tem aqui dentro, ele empurra para baixo com força, um pouco para frente, e ele solta. Empurra e solta. Esse movimento que ele faz para cima e para baixo faz com que todo o conteúdo visceral ele seja mobilizado. E se o Criador quis assim, então ele tem um problema. Ele tem uma necessidade para isso. Ele não faz isso à toa, certo? Ele fez isso porque ele quer função. Já vou passar a pergunta que foi mandada. Então esse é um ponto importantíssimo, tá? Quando a víscera faz esse movimento. Então como é que você pode ajudar com o exercício físico, se você quer melhorar? Depois que você fez o tratamento da víscera. Todo e qualquer exercício respiratório, seja uma meditação, seja um yoga, seja uma postura que tensione um pouco o diafragma e melhore. Tem algumas massagens que podem ser feitas ali, e é normal, pode ser feito, tá? Mas principalmente exercícios respiratórios. Você trabalhar posturas como, por exemplo, uma simples rotação de tronco para a direita e você concentrar sua respiração para chegar lá embaixo, você está desenvolvendo o movimento. Então, se você é de casa, tem histórico de uma inflamação intestinal e não interessa de qual linha, saiba que você está prejudicando essa lei da artéria, a vascularização do seu trato digestivo, você vai ter sintomatologia no futuro, talvez uma dor lombar ou qualquer outra coisa do gênero, e alguém vai, um belo dia, se Deus quiser, lhe falar dessa causa, beleza? Essa é uma forma como o exercício físico melhora a condição vascular num problema visceral. Mas poderia ser num problema, por exemplo, do quadril, Murilo? Poderia, né? Mas existe sempre uma necessidade do corpo canalizar sozinho para onde ele acha mais importante. Então, se o seu quadril está doloroso, respeitando a lei da artéria, mas você tem uma inflamação estomacal, trata primeiro o problema do estômago, trata primeiro o problema mais importante, depois você pensa no seu quadril. Tenha certeza que não vai adiantar você fazer movimento, exercício, fortalecimento, academia, pilates para aquele quadril se o problema não for esse, certo? É muito raro que o problema mecânico seja a causa primária, tirando os traumas. Alguma pergunta, meu amor? Então vamos ler essa pergunta aqui que o Douglas me passou, né? Então você acha que temos os dois braços e pernas 100% idênticos? Você certamente não conhece antropometria. Isso foi uma exclamação. Logo pode sim uma criança ter dois dos crescimentos em um dos dois joelhos. Ótimo. Excelente afirmação. Não, ninguém tem o lado direito com o lado esquerdo, né? As medidas antropométricas, elas são justamente para isso, para você mensurar. Você não cresce dos dois lados iguais, você não desenvolve a massa igual dos dois lados. Porém, Douglas, existem motivos para o qual você aumenta o trofismo, por exemplo, de um tecido em relação ao outro. Vamos por partes. Vamos supor que você teve, quando criança, algum motivo, vamos dar um exemplo ali, um pé torto congênito. Só criei o que surgiu na minha cabeça. Um pé torto congênito na perna direita. Concorda que a biomecânica dessa perna vai ser extremamente diferente da perna esquerda? É impossível que você tenha o mesmo desenvolvimento estrutural, tanto de músculo, tendão, ligamento, qualquer outra coisa do gênero, da perna direita para a esquerda, porque é um desequilíbrio. Vamos agora dar um pouco, mas vamos evoluir um pouquinho mais esse nível, porque eu dei um exemplo muito fácil. Vamos supor que você tenha uma inflamação de ouvido na infância. Isso é muito comum, eu atendo direto no consultório e posso lhe explicar a via se você quiser, tá? Um probleminha de ouvido no lado direito, ele vai gerar restrições no movimento do osso temporal, restrições na relação com a sutura occipitotemporal, vai levar a um desequilíbrio da região do occipital, tensionar a dura mater, gerar uma torção pélvica e uma hipersolicitação de um dos rotadores do quadril. Vamos supor ali piriforme, gênio superior e inferior, quadrado femoral do lado esquerdo. E esse cliente vai transferir a vida inteira mais carga para o lado esquerdo. Se ele transfere carga para o lado esquerdo, ele tem carga mecânica em cima daquela estrutura óssea, o desenvolvimento ósseo daquela perna vai ser infinitamente mais acelerado que o outro. Você concorda que o osso ele desenvolve através de impacto? Você concorda que referências ósseas, como esse cotovelo ser agudo desse jeito, foi de acordo com a tração que veio do meu tríceps no momento em que eu apoiei meu tronco para estendê-lo para olhar para frente no momento que eu engatinhar com aproximadamente 8 a 9 meses? Respira. Respira
raciocina e vai dissolvendo o que eu estou lhe falando. Veja como é complexo. No momento que você tem aquela torção pélvica e você transfere a carga excessiva para esse osso dessa perna, infelizmente essa criança já vai ter um desenvolvimento estrutural ósseo assimétrico. Então não dá para você justificar que os fatores de crescimento de forma constante, não é você ter uma dorzinha ou outra, é aquela criança que toda santa noite reclama de dor. Eu tô falando de um cliente específico, toda santa noite reclama de dor. Não é assim uma vezinha ou outra. Que aquilo é dor do crescimento, que aquilo é da assimetria, que aquilo é apenas uma simples diferença antropométrica. Todos nós temos as diferenças antropométricas, todos nós temos um dedo um pouco maior que o outro, um braço um pouco maior que o outro. Mas isso se chama assimetria e não disfunção. Disfunção é uma alteração do padrão funcional do cliente e não nas suas medidas antropométricas, não na conjuntura de tecido, seja lá tecido muscular, ósseo, ligamentar, adiposo. Então existe muito mais por trás disso, tá certo? Não sei se eu respondi toda a sua pergunta, mas acredito que sim, beleza? É uma via, como eu falei, eu estou explicando hoje de um jeito que eu não expliquei nas outras lives. Uma via metabólica, fluídica, a gente chama de lei da artéria, mas é por uma via mais dos fluidos, tá? Outro ponto importante, assim, isso foi pergunta que mandaram na caixinha para mim, eu nem compartilhei, mas vou dar uma aceleradinha aqui, tá? Inchaço, Murilo, inchaço. Poxa, isso é um belzão danado, né? Vamos por partes. Para você ter inchaço, tem N motivos, tá? O seu sistema linfático não pode estar mil maravilhas, mas às vezes ele está tentando resolver um problema, tá? Muitos desses problemas estão relacionados, por exemplo, com o volume de toxinas que o seu corpo tem. Não estou dizendo que todo mundo tem inchaço, é isso, tá, pessoal? Mas sempre que o seu corpo está sujo, ele mantém um maior volume de líquido ali dentro, líquido mesmo, água, para que aquela sujeira não seja tão grave para o seu corpo, tão deletéria, ok? Uma outra forma é o seguinte: todo o seu sistema linfático ele vai ser drenado por ductos, que estão mais ou menos nessa altura da clavícula. Então, toda a linfa que sai da cabeça, sai dos pés, da perna, vai ser drenado nesses ductos. Um pouco mais no lado esquerdo, um pouco menos no lado direito. E aqui ele vai entrar de volta para o sistema principal vascular. A gente está falando aí do sistema... Meu microfone virou aqui. Do sistema venoso, voltar para o pulmão e tudo mais. Então, para quem tem distúrbios linfáticos, inchaço em geral, pessoal, é necessário descartar todo e qualquer grau de intoxicação, todo e qualquer grau de problemas periféricos, por exemplo, distúrbios vasculares, alterações como varizes, obstruções ali. É fundamental descartar problemas renais, porque se o seu rim não está depurando bem, porque ele é o problema, você vai ter inchaço. Mas a grande maioria das vezes o rim ele é bom, só que o seu sangue aqui está muito sujo e você que está muito intoxicada. Mas só um exemplo. Você tem que evitar que as toxinas entrem. Só por aí já daria para fazer uma live gigante, tá? E você tem que ter um sistema cardiorrespiratório, mas principalmente respiratório, impecável. Por quê? Se o seu sistema respiratório não consegue bombear esses fluidos todos, toda essa linfa, esse sistema linfático, ele vai congestionar também. Tá? Então é muito mais complicado. O inchaço ele tem várias causas, desde distúrbios cardíacos, distúrbios renais, distúrbios hepáticos, alterações metabólicas, como eu falei, exemplo de intoxicação, problemas respiratórios. Então o buraco é bem mais embaixo. Se você tem realmente inchaço, não fica se enganando com drenagem linfática. Não engana o seu corpo. Não tem nada pior para o seu corpo do que ele estar lá retendo líquido para evitar que o seu sangue fique muito ácido pelo volume de toxinas e porcarias que você colocou para dentro, e vai lá alguém, faz uma drenagem linfática, baixa o líquido, você faz um mundo de xixi e aumenta a acidez do seu sangue. Ele não agradece, tá? Em relação às varizes, eu acho que também é uma questão aqui, acho que é meio óbvio, né, gente? Se você tem um congestionamento de todo o teu sistema vascular linfático, sem dúvida nenhuma, você vai ter uma sobrecarga das vias colaterais. Então imagina que a tua safena é a Avenida 101 e as marginais são as varizes. Se a 101 congestiona, todo mundo vai pelas marginais. Então, mais ou menos por aí, tá? Não adianta eu querer explicar tudo sobre inchaço e varize, porque eu levaria mais uma live para isso. Então eu estou tentando dar um tapa geral para não deixar ninguém sem resposta, tá? Isso vai levar também a uma congestão vascular. Eu falo muito disso no consultório, por quê? Olha só, pessoal, se você tem um problema hepático, vamos botar ali uma esteatose, uma gordura no fígado, não importa o nível que você tem, e você tem varizes nas pernas, isso tem relação direta.
Porque todo o sangue que vem lá de baixo, venoso, desoxigenado, cheio de resíduos, tem que entrar por um sistema aqui embaixo chamado sistema veia-porta do fígado. Pensa comigo. Se o fígado está congesto, você acha mesmo que ele vai abrir as portas para entrar isso tudo? Não é que ele não abre, mas vai ser difícil, então ele não vai conseguir processar isso tudo. E isso vai fazer uma certa lentidão no refluxo, no fluxo venoso. Então esse fluxo todo não vai acontecer. Com isso, automaticamente, congestiona os membros inferiores, tá? Eu acho que essa já é uma explicação boa para você ter preocupação com o seu fígado, com o seu intestino, com o seu trato metabólico, para não ter varizes, beleza? E não ter também inchaço e tudo que eu acabei de falar, tá? Bom, do pulmão eu já falei, e aqui eu acho que o ponto final, acho que vai ser suficiente para a live. Pessoal, eu já estou chegando no limite, estou até acelerando um pouquinho, vocês estão vendo, né? Porque chegou muita pergunta para mim, meio aleatória, mas que não dá para dizer que não tem relação, que não está conectado. Está conectado, só que de uma forma diferente. Com certeza você em casa, alguém da sua família tem pressão alta, não tem? Murilo, estou falando em fluidos, eu estou falando em sistema venoso, sistema arterial, sistema linfático. Comecei com um exemplo de um paciente com problema dentário, que por uma lei, conhecida como lei da artéria, ele tinha dor na região epigástrica. Uma forma de pensar. Mas a gente pode aplicar o mesmo princípio na pressão arterial. Na pressão arterial. O que é a pressão alta? O que é a pressão arterial em resumo? Você tem lá, por exemplo, o que é mais comum, né, para as pessoas saberem. Você tem lá a pressão no seu braço. Você vai na farmácia, mede lá, 12/8, 13/8, sei lá, tem a sua pressão. Essa pressão é conhecida como pressão arterial periférica, porque está na periferia. Eu expliquei para vocês que quando o corpo ele tem um problema, ele drena o sangue da periferia e manda para o centro. Quando você drena sangue do ponto A para o ponto B, você concorda que no B a pressão vai estar maior porque drenou mais sangue? Se drenou mais sangue, ali a pressão é maior do que na periferia. Então você pode ter uma pressão arterial periférica baixa e uma pressão arterial central, cardíaca ou cerebral lá nas cucuias. Isso é perigoso. Por quê? O que mata mais? Você acha que alguém já morreu de pressão alta no braço? Não que eu me lembre. Mas cardíaco sim. O infarto vem daí. O infarto ele tem um conjunto, né? Mas é um exemplo. Então, você precisa se perguntar se a sua pressão arterial central está normal. Murilo, é fácil resolver isso? Não. Tem exemplo para isso? Muito pouco. Por quê? Porque uma das formas mais precisas, e se tiver algum médico na live, ou se alguém aqui tem pai ou irmão que é médico, vai confirmar o que eu estou dizendo. Uma das formas de você saber qual é a pressão arterial central, cardíaca e cerebral de forma 100% fidedigna é enfiando um catéter na subclávia para saber a cardíaca. Aqui é feito de uma outra forma a nível cirúrgico. Percebe como é um BO, como é difícil? Como você vai ter que sacar isso tudo só em avaliação clínica, porque para fazer um exame ninguém vai enfiar um catéter na tua subclávia assim à toa, né? Isso é feito só a nível de UTI, quando o paciente está com algum desequilíbrio hemodinâmico muito grave, né? Então aí é feito, coloca-se o esfigmo aqui, aquele da depressão, e coloca-se o catéter aqui. E aí o monitor na UTI fica comparando, e o médico vê uma diferença absurda, assim, tipo, na pressão periférica lá em 11 às vezes, e aqui dentro dando 19, 20. Né? Eu não tenho mais muito contato na UTI, mas sei que é por aí, tá? Então é fundamental que você entenda que existem dois tipos de pressão e que não é porque você tem uma boa que a outra tá boa e vice-versa, tá? E que você precisa melhorar as duas sim, tá? Às vezes você pode ter as duas normais também, beleza? Como que a gente regula essa pressão? Você tem que baixar o volume dos fluidos que você tem. Se você tem uma artéria, vamos botar lá uma coronária, que é a artéria do coração, e ela tá lá desse tamanho aqui, ó, bonitinho. E o sangue está gerando muita pressão na parede, aumentando a pressão. Isso é a pressão arterial. Ele começa a gerar um cisalhamento ali dentro e machucar esse vaso. Tá? E aí o corpo faz medidas para curar isso dali. Mas isso só acontece porque o volume de fluidos do seu sangue está muito alto. Se você baixar os fluidos, a coisa vai ir bem, vai dar boa. Né? Para baixar os fluidos, você tem que tirar tudo que interfere ali dentro. Então, metais pesados, toxinas, resíduos de pesticida, processos inflamatórios, inflamação desse dente, desse cliente. Né? Por mais que isso seja pouco, mas isso está alterando o fluxo. Se você tem dor no joelho, também esse fluxo de sangue para curar aquele problema também altera a sua pressão. Se você tem problemas emocionais, também altera a sua pressão. Entende? Então tem muitas coisas. Mas não fica focado em tomar um remedinho para calar o sistema. Não é assim que funciona. Não vai resolver o seu problema. Você precisa ajustar o teu problema de pressão, medindo ela, sim, avaliando ela, acompanhando com o médico, mas se perguntando o que tudo pode alterar ela. Existem vários testes que eu faço no consultório para saber
todas as possíveis variáveis, se elas são de origem emocional, se elas são de origem nutricional, se elas são de origem energética, se elas são de origem física, se existe um problema estrutural, se existe um problema metabólico, qualquer carcalhada que possa alterar a sua pressão arterial. E infelizmente, gente, a pressão é o final do problema, nem de longe é o começo dele. Beleza? Eu acho que eu consegui dar aqui tudo que eu queria entregar para vocês. É uma live bem grande, gente, com bastante conteúdo e até um pouco espalhado. Eu vou pedir para que vocês, se vocês tiverem dúvidas tanto técnicas quanto simples, não interessa a dúvida, vocês podem mandar na caixinha que eu tenho aqui aberta, tá nos stories antes ou depois, mas talvez eu até abra mais uma depois, para vocês sanarem dúvidas, para vocês fazerem perguntas. Ah, Murilo, meu pai tem hipertensão, o que eu posso fazer, não sei o quê. Manda lá. Ah, eu tive problema dentário. Manda lá. Pega o conteúdo da live, assimila isso, entende isso, tá? Bota na sua prática profissional, pessoal e depois me deixa as dúvidas, tá bom? No mais, agradeço quem acompanhou aqui a live. Quem não acompanhou e gostou do conteúdo, quer compartilhar com as pessoas, eu vou deixar ele gravado. Eu sempre deixo gravado no meu canal do YouTube, aqui no Instagram, porque o meu objetivo é dissipar o conhecimento que eu tenho. Às vezes eu venho assim meio com várias ideias, fica um pouco bagunçado, mas a ideia é pura e simplesmente oferecer para vocês um conteúdo um pouco mais fiel sobre dor, sobre disfunção, sobre exercício, sobre lesão, em visões um pouco mais simples, mais fáceis de acessar. Esse conteúdo que eu expliquei para vocês é estudado em 5, 10 anos de faculdade, pós-graduação e de uma forma muito técnica. E às vezes a gente não consegue dar isso para o cliente com a qualidade que gostaria. Tá bom? Agradeço todo mundo que apareceu na live, quem contribuiu com as dúvidas, deu o seu joinha. No mais, muito obrigado, tenham todos uma ótima semana e uma ótima noite.